Mateus capítulo 27, versículo 46. Quem achou, fala achei. Quem não achou é só ligar, irmão, o celular que você acha rapidinho. E fala assim: perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabatani. Isto é, Deus meu, por que me abandonastes? Repete comigo: Deus, por que tu me abandonaste? Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez nós queremos não atrair a tua presença, Pai, nós queremos perceber a tua presença. A tua presença não se atrai, a tua presença se percebe. Acha em nós corações atentos, Pai, para perceber a tua presença, para perceber aonde o Senhor está se movendo, para ouvir o que o Senhor está falando, para ver o que o Senhor está vendo. Acha em nós, no nosso coração, uma terra fértil, Senhor, para receber a semente que o Senhor já designou desde a eternidade, para esse dia que se chama hoje. Espírito Santo continua movendo em nosso meio, em nós, através de nós, sobre nós. Continua movendo com tua glória Shekinah, continua movendo com tua misericórdia, continua movendo com tua graça, com teu amor. Continua movendo em nosso meio. E eu te peço desde já, Pai, que desde agora o Senhor continue, o Senhor comece a ministrar nos corações aqui essa noite a tua palavra. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar as minhas mãos e te dizer: a tua graça já me basta. Hoje não vou, só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Fala isso para ele. Só quero levantar as minhas mãos e Para te te dizer dizer que a tua graça, a tua graça nos basta hoje e sempre, e sempre, e sempre, e sempre, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode se sentar, ficar de pé no seu lugar, ficar à vontade. É um prazer estar aqui hoje mais uma vez trazendo a palavra de Deus, ministrando a palavra de Deus. Eu sou fominha, irmão. Gosto muito de fazer isso. E hoje Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu não sei se tem arte. Já tem a arte aí? Não? Então eu falo, tem. Fala assim comigo: o terrível e glorioso silêncio de Deus. Eu sei, talvez você veio aqui hoje porque você queria ouvir a voz de Deus. Talvez não, certeza. Você está aqui hoje é porque você veio ouvir a voz de Deus. Na verdade, se você está aqui hoje vivo, é porque em algum momento você ouviu a voz de Deus. Porque a voz de Deus, quando ela fala, ela gera vida. Mas eu estava essa semana meditando e o pessoal estava lá em casa, no small group dos teens, e você já deu para perceber que a gente é uma igreja com bastante small group, porque eu acredito que igreja é de casa em casa, e domingo é o culto público. Culto é só um mesmo. E eles estavam lá na quarta-feira. Irmão, Deus me chamou de uma forma, sabe quando você se sente atraído e alguma coisa fica agoniando dentro de você, e eu fui para o meu lugar de oração e eu comecei a orar, e Deus começou a ministrar comigo sobre silêncio. Eu fiz: Deus, mas eu queria ter vindo aqui para ouvir, porque eu preciso ouvir tantas direções, eu preciso ter clareza sobre tantas diretivas, eu preciso de tantas instruções. E Deus começou a ministrar comigo sobre o silêncio, o terrível e glorioso silêncio de Deus. Quantos de nós passamos ou estamos passando por situações difíceis? Não precisa levantar a mão. Todos nós passamos, ou estamos passando, ou se você ainda não passou e não está passando, eu quero te trazer uma novidade hoje: você vai passar. Por que, pastor? Não, eu rejeito isso, irmão. Está escrito: no mundo tereis aflições. Todos nós iremos passar por situações difíceis, e eu quero te dizer que talvez o mais difícil para um crente fiel
Um cristão genuíno, ou para alguém que tem fome e sede de Deus, não é um diagnóstico ruim, não é uma notícia tenebrosa, mas é o silêncio de Deus. O silêncio de Deus muitas vezes te afasta, te abala, te ofende. Mas assim como Joel diz que o dia do Senhor, fala comigo, o dia do Senhor é maravilhoso e terrível. O silêncio de Deus também é terrível e glorioso. E é interessante que muitas vezes é difícil entender um Deus, que a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 12, que é o verbo de Deus. Jesus é o verbo, e verbo nos dá a entender de falar, uma ação, continuar falando. Fala comigo, Deus está sempre falando, porque Ele é o verbo. Jesus é o verbo de Deus, e verbo, irmão, para existir precisa estar sendo conjugado. Não é advérbio, não é adjetivo, é verbo. Fala comigo, Deus é verbo. Então, se Deus é verbo, aula de português, Ele está sempre no gerúndio, irmão. Deus está sempre curando, fazendo, libertando, salvando. Deus está sempre, por quê? Porque Ele é verbo. Mas como entender um Deus que se fez em carne e se fez em verbo, um Deus que me ama e que ama falar? Como entender que muitas vezes esse Deus silencia-se? Eu sei, é difícil entender como que um pai não quer falar com um filho. Mas Deus de fato, irmão, se silencia algumas vezes. Isaías capítulo 42, versículo 14, a Bíblia fala assim: por muito tempo, por quanto tempo? Repete comigo, muito tempo, eu me calei, estive em silêncio, me contive, mas agora eu darei gritos. Como quem está de parto, e todos os assolarei juntamente e o devorarei. Ou seja, por muito tempo Deus ficou calado, em silêncio. E não foi um levante das trevas, porque tem muita gente, irmão, que acha que Satanás tem esse poder de calar a Deus. Irmão, quando ele fala, ele é um leão, irmão. Se ele não está falando, é uma opção própria do próprio Deus. Salmos capítulo 83, versículo 1 também fala assim: o Deus, ó Deus, Davi falando, não estejas em silêncio, não cerres os ouvidos, nem fiques impassível, ó Deus. Sim, irmão, Deus fica em silêncio. Deus fala, mas Deus também fica em silêncio. Eu sei que muitas vezes isso te abala, mas o silêncio dele também é glorioso. Existem pepitas escondidas no silêncio de Deus, riquezas profundas, que precisam ser mineradas nesse silêncio de Deus, que muitas vezes tem mais valor e peso do que quando Deus fala. Por quê? Porque é de Deus, e tudo que é de Deus tem peso. Mas a gente também precisa entender algumas mentiras a respeito do silêncio de Deus. E uma das mentiras que o espírito do anticristo, ele vai lançar na sua vida, é que quando Deus se cala, é porque ele não se importa com o que você está passando. Quantas vezes você já falou assim: Deus, cadê você? Eu fui na igreja, a palavra não tem nada a ver comigo. Eu fui lá na irmã Joelma, que toda vez ela entrega rolo para todo mundo, e ela olhou para mim e fez: Deus te ama? Não falou comigo? Ele não se importa comigo, ele não se importa com o que eu estou passando. Várias pessoas já chegaram para mim e falaram assim: pastor, parece que Deus está calado comigo, Deus não fala, e parece que Ele não está vendo, Ele não se importa. Querido, isso é uma mentira das trevas. Mateus capítulo 10, versículo 29 a 31 fala assim: não se vendem 2 pardais por uma moedinha de cobre, mesmo assim nenhum deles cairá sobre a terra sem a permissão do vosso Pai. E quanto aos muitos cabelos, não no meu caso, da vossa cabeça, estão todos contados, por isso não temas. Bem mais valeis do que os passarinhos. Entende? O silêncio de Deus não é uma atestação silenciosa de que Ele não se importa com você. Não, querido, mesmo no silêncio, ou no som, ou no barulho, Ele se importa com você. Uma segunda mentira que muitas vezes a tua mente lança na tua fé é que quando Deus se cala, Deus te abandonou. Porque existe a primeira mentira: não, Ele não se importa comigo, Ele está até aqui do meu lado, mas está indiferente. Ele é uma pedra de gelo, esse Deus aí não me ama não. Mas existe uma segunda mentira que fala que quando Deus se cala é porque Deus te abandonou. Salmos capítulo 139, versículos 7 a 8 fala assim:
Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde eu fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu vai estar lá. Se eu for ao inferno, se eu fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali também estás. O que ele está dizendo? Nos meus altos e baixos da minha vida, nas minhas alegrias e nas minhas tristezas, nas minhas buscas por ti, nas minhas fugas por ti, ali o Senhor está. Não confunda o silêncio de Deus com a ausência de Deus, porque Deus está conosco todos os dias. O que a gente precisa entender, irmão, é que a Bíblia não fala que Deus falou, e eu falarei com você todos os dias. Eu sei que talvez você já ouviu isso num culto mais acalorado, mas não está escrito na Bíblia. O que a Bíblia fala em Mateus 28:20 é: e eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Por mais que ele não fale, ele estará lá. Por mais que você não esteja vendo, ouvindo, ele está lá. Porque ele jamais disse: falarei contigo todos os domingos na Trinity Church Brasil, ou na igreja que você vai. Mas ele disse: e eu estarei com você. Não só no domingo, quando você chora e se ajoelha, não só no small group na quarta, todos os dias. Todos os dias. Eu não sei se você entendeu, mas o salmista nos dá a entender que Deus é inseparável. Eu costumo dizer, irmão, que o pecado não afasta Deus de você. Afasta você de Deus. Porque o pecado pode até ter tirado o homem do jardim do Éden, mas jamais tirou o homem do coração do Deus que criou o jardim. Fala assim comigo: Deus está comigo todos os dias. Mas aí a pergunta surge, com certeza, no nosso coração: mas então por que ele fica calado? Já que Deus é quase uma irmã intercessora que não se cala. Por que então que ele fica em silêncio quando eu mais preciso dele? Pastor, mas tudo que eu queria era uma direção. Como assim? Eu estou aqui tentando ouvir, buscar. Um casal que chegou para mim mês passado: pastor, tem 3 meses que eu estou orando, buscando uma direção de Deus, e isso não entra na minha fé. Por que Deus não deseja falar algo para eu obedecer a ele? Quem já se fez essa pergunta? Mas Deus, eu só quero saber qual é a tua vontade. Eu não estou pedindo o número da Mega Sena. Eu só quero saber o que o Senhor quer para mim. Por que carga as águas o Senhor não fala? É nesse ponto que a nossa fé muitas vezes é estremecida. E é interessante que a gente precisa entender o fundamento do sonho do silêncio em Deus. Êxodo capítulo 19, versículo 16 ao 19, fala assim: e Deus falava. E quando Deus falava ali em Êxodo 19, havia trovões e relâmpagos, terremotos e som de trombeta. Irmão, haverá dias que Deus vai falar e vai ser como trovões e relâmpagos, terremoto e trombeta. É aqueles dias que é audível e até quem não crê escuta. É aquelas vezes em que é tão claro os sinais que Deus está falando, que chacoalha tudo na sua vida. Por quê? Porque quando Deus fala, há terremotos, há trovões, há relâmpagos, há trombeta, há fogo. Mas nem sempre a gente vai chegar aqui e vai sentir o arrepio nas costas. Nem sempre a gente vai chegar aqui e vai sentir uma vontade de chorar. Nem sempre a gente vai chegar aqui e vai sair do culto mais crente do que entrou. Por quê? Porque o silêncio de Deus também é um fundamento da sua jornada, do próprio Deus comigo. O mesmo Deus, olha que especial, que quando fala é como trovão e como relâmpago, terremoto, som de trombeta e fogo. Aí lá em 1 de Reis capítulo 19, falando com um profeta, não era qualquer crente, era com um profeta. Porque tem gente que imagina que Deus fala diferente com os profetas. Teve gente que chegou assim para mim, irmão, falou assim: pastor, é o seguinte, eu queria que o senhor orasse pelo meu vizinho. Eu fiz: oxente. Eu me lembro que eu falei assim, depois eu pensei, né, que eu sou pastor, eu tenho que arrodear para falar essas coisas. Eu falei: o vizinho é teu, irmão, o demônio é teu. Não, porque sabe, o senhor tem eu não tenho nada, irmão, de especial, irmão. Nada. É porque você me vê pregar todo domingo por causa da minha função, do meu encargo. Essa é a minha cruz. É essa. Mas Deus não fala diferente com o profeta.
E a gente vai ver isso. Elias, o profeta, a Bíblia diz que ele estava precisando de uma direção, irmão. O profeta, que todo mundo que ia até ele ouvia uma palavra, tinha uma profecia, tinha uma diretiva. Ele não estava ouvindo Deus. A Bíblia diz que veio o terremoto e ele não estava. Veio o fogo e ele não estava. Veio os relâmpagos e ele não estava. Eu fico imaginando o profeta, o tilt que deu na cabeça dele. E ele passou assim, mas com Moisés era assim. Mas no passado era assim que Deus falava. Se a gente tocar a bateria, depois fizer o louvor e jogar uma profecia logo em seguida, Deus vai falar no meu coração. Mas era assim. Mas deixa eu te dizer, a forma como ele fala muda. E muitas vezes, por não entendermos como ele fala, a gente classifica a forma que ele está falando hoje como silêncio. Não, Deus está em silêncio. Não, ele não está em silêncio, irmão. Ele só está falando uma nova linguagem de acordo com a tua estação. Porque com o profeta ele falou através do vento, fala comigo, mas no vento tranquilo, Deus estava. Por quê? Porque a promessa dele não é falar com você todos os dias da forma que você deseja, mas é estar com você todos os dias nos seus altos e baixos da sua vida. O interessante é que a palavra vento tranquilo no original fala domaman, e domaman significa a voz do silêncio. Ou seja, até naquilo que você acha que Deus não está falando, Ele continua falando. Por quê? Porque tanto o silêncio quanto a voz dele na tua vida tem a ver com a jornada da qual você está vivendo. No passado, irmão, tu chegava num culto, eu me lembro, irmão, quando eu tinha 18 anos de idade, 19 anos de idade, todo culto que eu ia, irmão, era 3, 4 profecias. Eu já estava agindo que eu não aguentava mais profecia. Eu falei, eu já sei, irmão, já sei, até que a irmã vai falar. Por quê? Porque é um momento da tua vida, irmão, é que Deus vai revelar para todo mundo que Ele está com você. Mas quando a jornada muda, é agora você que tem que revelar para as pessoas que você está com Ele. Você está me entendendo? Porque aí você não é mais aquele que atrai profecia, mas você é a profecia onde você chega. Então não é que Deus se calou, Ele mudou a forma. Então muda com Ele. Aleluia. Eu sei que na Bíblia há várias formas, há várias vezes que os motivos pelo qual Deus fica em silêncio estão lá listados. E a gente pode ter uma interpretação clara ou mais objetiva. Mas eu gostaria de decorrer sobre alguns motivos de acordo com a minha interpretação, amém? Sobre o silêncio de Deus. O primeiro motivo porque Deus silencia é além da jornada, porque a jornada é um fundamento. Deus se silencia porque Ele precisa te revelar para onde você corre quando Ele fica calado. A gente teve uma queda no avião há 2 semanas atrás, inclusive eu voei naquele mesmo avião. Irmão, aquilo ali uma hora ia cair mesmo. Eu até falei com o Igor, né, que é piloto físico, aquilo ali se segura bem lá em cima, que a impressão que a gente tinha é que a qualquer hora a gente ia dar de cara com as vacas. Mas eu tenho certeza que quando o piloto declarou, nós vamos cair, se prepare para o impacto, até o ateu buscou a Deus. Até o incrédulo buscou ouvir a voz de Deus. Porque todos no meio da necessidade procuram escutar ao Deus que muitas vezes durante a semana eles confessam não crer. Mas a pergunta que eu faço para você que é crente é: para onde você vai quando Ele se cala? E Deus não te coloca em situações para te prejudicar, mas para te provocar. Fala comigo, Deus não quer me prejudicar, Deus quer te provocar. Irmão, não existe nada mais provocador psicologicamente num ser humano do que o silêncio. Sabe quando tu tá com raiva daquela pessoa e tu vai lá infeliz, praga do inferno, Belial, filho de Dalila, filisteu, e a pessoa fica lá calada, irmão. Tu fica com mais raiva ainda, tu fica revoltado. Então quando Deus quer te provocar, não, irmão, Ele não lança terremoto, trovão, relâmpago, trombeta, não, Ele fica calado e parece que Ele está dormindo e descansando. E assim foi na tempestade no barco com os discípulos.
Veio a tempestade, veio o trovão, as ondas bateram e Jesus estava onde, irmão? Dormindo. Aquilo gerou um incômodo no coração de Pedro, que ele falou, mas ele vai ficar assim dormindo mesmo? Não, irmão. Quando aparentemente Jesus está dormindo no meio da tua tempestade, não é porque ele quer te prejudicar, é porque ele quer provocar você a um novo nível de fé. Porque Pedro jamais andaria sobre as águas se não houvesse a tempestade. Pedro jamais andaria sobre as águas se a imagem de Jesus para ele tivesse clara, tanto que ele falou, é um fantasma? Para onde você corre? Quem lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Me mostra na Bíblia o som que saiu daquela fornalha? Nenhum. Me mostra na Bíblia a palavra, a revelação, a profecia que eles receberam? Nenhum. Mas quando eles entraram lá, a Bíblia diz que havia um quarto homem, calado, mas estava lá. Em silêncio, mas estava lá. Não havia trovão, mas estava lá. Não havia terremoto, mas ele estava lá. Por quê? Porque ele quer provocar você a uma nova fé. E um novo nível de fé só será provocado, não é quando Deus fala, irmão. Porque quando Deus fala, até uma criança obedece. Mas quando ele fica calado, e você mesmo assim enfrenta o fogo, a tempestade, o furacão, aquilo está elevando dentro de você um novo nível de fé. Então não corra do silêncio, abraça o teu silêncio. Porque dali está surgindo um novo homem, uma nova mulher. Você está me entendendo? Quando Deus se cala, irmão, você corre para onde? Para a religião ou para a cruz? Você corre por rito religioso ou para a cruz? Quando Deus se cala, você liga para o seu pastor ou você corre para a cruz? O que é a cruz, irmão? É o acesso. A gente tem uma mania de colocar mediador naquilo que Deus já abriu o portão e falou assim, vinde a mim. Eu tenho certeza que no momento mais tenebroso, mais escuro, mais de trevas da vida de Judas, se quando ele corre para fugir, ele tivesse voltado para a cruz e não para a religião, ele teria ouvido finalmente o Deus falar, o teu pecado está perdoado. Para onde você corre quando Deus não fala? Para onde você corre quando a direção não está clara? Para onde você corre quando nada está de acordo com aquilo que você esperava de Deus? Aqui não é uma ofensa dos cristãos, eu estou falando de Deus. Mas entenda uma coisa, o silêncio de Deus não é um convite para resolver o teu problema, mas para que você tenha um encontro com Ele. Pastor, onde é que está isso na Bíblia? Oséias capítulo 2, versículo 14. Portanto, eis que eu o atrairei. Deus vai te atrair para onde? Para o deserto. E num deserto eu falarei ao coração. Ele não está falando que vai falar ao ouvido, ele está falando que vai falar ao coração. Não sei se você sabe, mas a voz de Deus ela também pode ser audível. A gente vai ver isso lá no episódio de João Batista. Mas a Bíblia deixa muito claro, nas 7 promulgações divinas, a teologia, depois eu falo isso, no Antigo Testamento, que Deus também fala no nosso coração, através de uma conscientização. Que é o que Paulo fala, ele fala também através do nosso querer. Deus também age através do nosso querer, do nosso realizar, ou seja, existem desejos, que é o próprio Deus que coloca no teu coração. Você não ouviu, mas o desejo nasceu. Aí Deus está falando, ei, no silêncio, quando você não está ouvindo, na verdade eu estou trocando o teu coração. Porque eu não estou falando ao problema, eu estou falando ao teu coração. Então quando Deus se cala, quando tudo que você queria era a voz dele, é porque na verdade Deus não está querendo resolver o teu problema, Deus está querendo ministrar o teu coração. Porque chega um tempo em que o próprio Deus cria um ambiente, irmão, que você não sente mais Ele, que você não escuta mais Ele, que você não vê mais Ele. Para quê? Para que você acesse um novo nível de convicção. Pastor, parece loucura. Como é que Deus quer que eu acesse um novo nível de convicção? Não trabalhando para que eu não sinta, para que eu não escute, para que eu não veja. Irmão, porque a fé não sente, ela sabe. Deus quer te dar um novo nível de convicção hoje, amém? Porque eu volto a te dizer, existem tempos em que Deus vai mostrar para todo mundo que Ele está com você.
Tu abre um negócio no outro dia, tu já é o primeiro da cidade. Tu ora e a dor de cabeça passa. E o tumor some. Deus chega um momento em que Ele mostra para todo mundo que Ele está com você. Mas é quando Ele não faz, quando Ele não fala, quando Ele não se revela e você permanece com Ele, é que você prova para todo mundo que você está com Ele. A gente precisa entender isso. João capítulo 6, versículos 66 ao 68. Fala assim: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e abandonaram Jesus. E Jesus perguntou assim: vocês vão embora também? Em outras versões ele falou assim: vocês vão vazar também? Jesus não ficou bajulando, falando assim: vai embora não. Fica aqui, está todo mundo me deixando, eu vou me matar. Eu não tenho mais missão na terra. Em outras palavras, ele falou assim: vocês não estão gostando da minha pregação não? Vocês vão embora também? Pode ir. Quantas vezes parece que você está num momento que parece que Deus está provocando que você o abandone? Porque o que parece que Jesus está fazendo aqui é provocando eles para que eles o abandonem. Ah, vocês vão embora também? Está todo mundo indo, está todo mundo se esfriando, está todo mundo abandonando a fé. Vocês vão também? Não, querido. Pode até parecer que Deus está provocando um abandono para que você vá embora, mas na verdade Pedro dá a resposta. Versículo 68, Pedro fala assim: não, Jesus, por mais que o ambiente esteja me provocando a te abandonar, a te amaldiçoar como Jó, a não acreditar, a não permanecer, a não permanecer orando, buscando, crendo, não, para onde nós iremos se só tu tens palavras de vida eterna? Aí Jesus olha para Pedro e fala: cara, tu entendeu que o ambiente que eu estava criando não era para provocar abandono, mas para extrair em você uma capacidade para você acessar as chaves celestiais. Por isso que ele fala: Pedro, a ti eu te dou as chaves do reino. Pedro, pega a chave. Você está me entendendo? Todas as vezes que Deus quer te dar chaves de acesso, irmão, Ele cria um cenário que provoca em você uma reação que parece que tudo que Ele quer é que você vá embora. Quem lembra de Abraão? Deus chega para Abraão e fala assim: sai da tua casa, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrar. Irmão, quem faria isso, irmão? Peraí, eu vou sair, abandonar tudo que eu sei, tudo que eu construí, e vou para uma terra que tu ainda vai me mostrar, é? É que nem alguém chegar para ti, não tem emprego, e falar assim: é o seguinte, abandona teu emprego e crê no emprego, que lá na frente eu vou te revelar. Lá na frente, eu não quero que tenha agora, não tem nada. Sabe quantos anos Abraão passou andando, esperando essa palavra mostrarei? A gente acha que foi um culto, né? De domingo a domingo, que a gente não aguenta nem um dia, irmão. Pergunta para mim, quantos anos? 14. Durante 14 anos, Abraão permaneceu no silêncio de Deus. Durante 14 anos ele não tinha uma clareza, ele não tinha uma convicção, ele não tinha um mapa, ele não tinha uma direção, ele não tinha uma instrução concreta. Aí sabe o que é que eu entendo? Por que Deus não fala para ele o lugar? Não dá para ele a direção? Porque a Bíblia diz que nesses 14 anos Abraão estava com seus olhos fitos em Deus. Hebreus fala: e Abraão peregrinou pela terra procurando uma cidade da qual Deus era arquiteto, construtor e fundador. Por que muitas vezes Deus não te fala? Por quê, querido? Porque se Ele te fala, você vai tirar os olhos dele, vai colocar os olhos no lugar que Ele vai te dar. Aí Ele se cala, para quê? Para que você continue com os olhos nele. Você está me entendendo? Porque muitas vezes, querido, Deus some com a clareza para que viva em nós a dependência. Eu vou repetir isso. Deus, não é o diabo, muitas vezes some com a clareza da tua vida para que faça nascer em você a dependência, para que você não tire os olhos dele. Porque quantas pessoas, irmão, tiraram os olhos de Deus e colocaram os olhos naquilo que Deus falou. Segundo motivo por qual Deus fica em silêncio. Fala assim comigo: Ele quer
gerar uma nova postura. Uma nova postura. É interessante, irmãos, que há uns meses atrás os meninos ficaram lá em casa, e estava o Gabriel, o Noah, e o filho do Fred também estava. E a gente foi jogar bola ali em Frisco. Eu joguei uns 10 minutinhos ainda. Tem uns irmãos aí, né, usados por Satanás, falam que eu não jogo bola. Mas não jogo mesmo não, joguei um dia. E aí a gente estava lá no parque em Frisco, e os 3 meninos brasileiros, aí chegou 3 meninos lá, que eu acho que um era indiano, outro era americano, e 2 americanos e indianos. Aí falaram assim, tio, vamos jogar bola, eu vou ser técnico. Joga os 3 contra os 3 aqui, aí juntei os meninos e falei assim, ó, se vocês perderem, já que vocês estão comigo hoje, tava o Fred viajando, Flávio viajando, Mona viajando, eu fiz, é agora que eu vou dar uma lição desses meninos. Se vocês perderem, vocês não comem hoje não. Porque eu não vou sair daqui desse parque, 3 brasileiros perdendo para 2 indianos e um americano. É humilhante demais. Aí o Samuel, filho do Fred, deixa com nós, tio. Deixa com nós, tio. Eu jogo no PSG lá do Piauí e vai para lá aquela coisa. Aí o Gabriel, isso aí, pastor, isso aí para cima, pastor, para cima. Irmão, aí jogaram, irmão, 3 contra 3. E eu falava, abre, toca, passa, vai. Irmão, tava 5-1, uma goleada. Sendo que eles literalmente estavam fazendo tudo que eu falava. Bota pro meio, abre na ponta, corre, o que é que vocês estão fazendo? Marca em triângulo. Aí, enquanto eu estava lá, irmão, sendo técnico deles, Deus falou assim comigo, fala mais nada não. E aí eu sentei. Doeu, irmão. Sentei e não falei mais nada. Deus falou assim comigo, eu quero te ensinar uma coisa através desse jogo hoje. Irmão, sabe o que aconteceu? O indiano e os americanos viraram o jogo, irmão. Para 8-5. Os pobrezinhos chegaram assim, pastor, então a gente está com fome. Eu fiz, vocês não vão comer não? Que vergonha é essa, macho? Eu estou com vergonha, eu vou até melhorar meu sotaque aqui para que ninguém perceba nem que eu sou estrangeiro. É fácil ganhar quando Deus fala. É fácil conquistar quando você está obedecendo ao que Deus falar. Mas isso garotos fazem numa praça. Eu quero ver você permanecer nas instruções quando ele se cala. Porque se o jogo na tua vida virou quando Deus se calou, é porque você ainda é uma criança esperando um adulto te dizer o que fazer. Você está me entendendo? Quando Deus se cala, querido, não é porque Ele quer que você perca o jogo, é porque Ele quer que as instruções que você aqui fora agora sejam parte de você aqui dentro. Por que Deus não deixou Abraão matar Isaac? Porque quando Deus falou assim, vai, leva o menino para sacrificar, irmão, foi uma jornada, irmão, de vários dias. Por quê? Por que Deus não deixou Abraão matar Isaac? Porque ele já havia matado aqui dentro. Você está me entendendo, irmão? Deus não exige que você mate nada fora, que você já deixou e disponibilizou e autorizou ele a matar aqui dentro. Então não seja como criança, que se ele se cala você perde. Não seja imaturo, que se o pastor não te dá uma direção você desvia. Não! A instrução tem que estar aqui dentro. Fala comigo, aqui dentro. Romanos capítulo 1, versículo 17, Gálatas 3, 11 e Hebreus 10, 38 fala assim, o justo viverá pela... Repete comigo, o justo viverá pela fé. Aí Tiago chega lá no capítulo 2, versículo 26 e fala assim, mas a fé sem obras é morta. Peraí, Paulo fala, Gálatas 3, 10, Romanos 1, Hebreus 10, 38, que a fé, o justo vive pela fé. Mas aí chega Tiago e fala, mas a fé sem obra é morta. O que está acontecendo aqui? O que ele está dizendo? Ele está falando assim que as obras por si só não são fé. Mas fé sem obra também é morta. Ou seja, obra por si só não é fé. Mas fé sem obra também é morta. Pastor, o que é que isso tudo tem a ver, irmão? Irmão, entenda uma coisa. Muitas vezes Deus se cala porque Ele quer que você cresça. Outras vezes Ele se calou porque Ele percebeu que você cresceu.
Obrigado, os irmãos entenderem. Eu vou repetir, muitas vezes ele se cala para que você cresça. Algumas outras ele se calou porque ele percebeu que você já cresceu. O que Paulo está falando é: seja o justo, vive pela fé. Mas da mesma fé que o justo vive pela fé, a fé, ela vive no justo. Por quê? Porque obras sem fé não salva ninguém, irmão. Não existe, está morta. E fé sem obras, você consegue entender que uma está conectada à outra? Por isso que eu entendo que revelação e mistério tem a mesma importância para Deus. Fala comigo: revelação é direção, é luz. É quando Deus fala, aí há uma revelação, Ele traz luz sobre aquilo que estava em trevas, sobre aquilo que não tinha clareza, sobre aquilo que estava escuro. Mas o que é mistério? É algo que ainda permanece em obscuro, sem clareza, sem convicção, sem revelação. Mas eu entendo, irmão, que na verdade em Deus, revelação e mistério, eles têm a mesma importância. Por quê? Porque quando eu obedeço a Deus por aquilo que Ele revelou, eu cresço em fé. Todas as vezes que Deus revela e eu obedeço, eu cresço em, fala comigo, eu cresço em fé. Mas quando eu permaneço, mesmo quando Ele se cala, eu cresço em autoridade. Quando Deus fala e eu obedeço, eu cresço em fé. Quando Deus se cala e eu permaneço, eu cresço em autoridade. Por quê? Porque a fé precisa do justo, e o justo precisa da fé. Eu não sei se você parou para entender, irmão, no meio do caos, da escuridão, do silêncio de Deus, se você permaneceu ali, quem é a voz de Deus ali? Porque se os meninos tivessem continuado as instruções, mesmo quando eu tivesse calado, a voz do treinador estaria viva dentro deles, mesmo no silêncio. Eu volto a repetir, quando eu obedeço a Deus, quando Ele se revela, eu cresço em fé. Mas quando eu permaneço, mesmo quando Ele está calado, eu cresço em autoridade. Por quê? Porque no meio do caos, no meio do silêncio, quando eu permaneço, eu estou revelando para céus e terra que a voz dele ainda está viva aqui de mim. As instruções não estão mais fora, estão aqui dentro. Eu não preciso de uma motivação exterior. Por isso que Paulo fala, o justo, fala comigo, o justo vive pela fé. Aí Tiago chega e diz, a fé sem obra é o quê? Morta. Quando Deus fala, o justo recorre ao que Deus falou para viver pela fé. Mas quando Deus se cala, agora é a fé que recorre o justo para que ela viva. Você está me entendendo? Eu sei que dá um nó na tua cabeça, querido, mas entenda uma coisa. A Bíblia diz, o justo viverá pela fé. Mas a fé sem obra, e quem é que faz a obra? Fala comigo, o justo. Porque da mesma forma que o justo precisa recorrer à voz de Deus para viver pela fé, a fé precisa recorrer à tua obediência quando Deus se cala para que ela viva. Aonde? Dentro de você. Então quando Deus se cala, irmão, é porque na verdade Ele está querendo gerar em você uma nova postura, uma nova convicção. Porque vamos ser sinceros, vamos lá, lançou uma bomba atômica no mundo, o planeta Terra foi extinto, 0 e um mambinho na Terra, tem fé? Não. Para a fé existir é necessário ter o justo. Por isso que o justo vive pela fé. Mas quando o justo vive pela fé, tem um próximo passo. Por muito tempo eu andei por fé, por aquilo que Deus falou e eu me guiei. Mas quando Deus se calou, eu permaneci. E agora a fé encontrou em mim um ambiente maduro o suficiente para que ela viva. Porque essa é a igreja dos últimos dias. Uma igreja que é um ambiente saudável para que a fé encontre um espaço e viva dentro de você até que Ele venha. Você está me entendendo? Aí Paulo chega lá em Romanos capítulo 10, versículo 10, ele fala assim, porque com o coração se crê para a justiça. Fala comigo, no coração eu creio para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Isso é mais ou é menos? Não, está no tempo ainda. Fala comigo, com o coração crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. O que é justiça? Quando a gente fala assim, tomara que Deus faça justiça, tomara que o juiz faça justiça.
que é a justiça? É dar a alguém aquilo que é de direito. Concorda? Então a Bíblia está falando que quando você crê no coração, é para a justiça. Ou seja, aquilo que eu creio no meu coração, automaticamente no Espírito eu recebo o direito de ter. Quem está entendendo? A Bíblia fala, irmão, que nós temos o direito das bênçãos de Abraão. Por mais que muita gente não sabe quais são as bênçãos de Abraão, mais do que eles sabem do que é bitcoins. Mas quando eu creio no coração, eu recebo o direito de posse. Fala comigo, o direito à justiça. É isso que Paulo está falando. Eu creio no coração. Mas eu crer somente no coração não me dá acesso àquilo que a fé que habita no meu coração me deu direito. Por isso que ele está falando, para o coração, para o direito, você crê com o coração, para a justiça. Mas com a boca você faz confissão para a salvação. Ou seja, eu preciso, além de crer no meu coração, eu preciso ter uma confissão. Porque quando eu creio no meu coração, eu alcanço o direito. Fala comigo, o direito. E não a posse. Quando o juiz dá um veredito de direito, você recebe o direito, o papel, ó, fulano tem um direito. Mas a posse é diferente do direito, porque no direito tem o dia do direito e o da posse. E isso que Paulo está falando. Mas como cargas d'água, eu acesso a posse daquilo que eu tenho direito, porque eu creio no coração. Quem crê no coração, irmão, que todas as bênçãos celestiais, calma aí, em Cristo Jesus já foram dadas para você. Amém? Eu não estou falando as bênçãos que você quer, não. Eu estou falando as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Já estão aqui, ó. Agora, porque muitas vezes eu não tenho acesso palpável, uma posse dela. Porque Paulo está dizendo, porque com o coração eu creio para adquirir direito, justiça, mas é com a boca que eu faço confissão para trazer redenção na terra daquilo que eu já criei no meu coração. Pastor, o que é que você está querendo falar, irmão? O que eu estou tentando te dizer é que com a boca se faz confissão, ou seja, é ali, é falando, é confessando que eu trago redenção daquilo que eu já tenho de direito, mas estava debaixo ainda de condenação. O que é que isso tem a ver com o silêncio de Deus? Tudo, irmão. Paulo fala em Efésios 4,16, irai-vos e não. É errado irar? É errado ficar nervosinho? É errado ficar estressadinho? É errado mexer o pé? Não, a Bíblia não diz que é errado irar, a Bíblia diz que é errado pecar. Por quê? Porque com o coração eu creio para a justiça. Repete comigo, você precisa memorizar isso. E com a boca eu confesso para a salvação. Querido, todas as vezes que Deus permite o diabo vir para você com pressão, é porque Ele quer extrair de você uma confissão para trazer redenção daquilo que você já creu no coração. Quem está me entendendo? Vocês estão olhando para mim com um cara de computador sendo atualizado? Eu até escutei a vozinha do Windows. Teve um irmão lá, eu estava lá na Lagoinha, lá em São Paulo, acabou o culto. Rapaz, ele ficou tão doido que ele falou assim, pastor, instala o Linux dentro de mim que eu desatualizei agora. Resetou tudo aqui. Você está entendendo por que vem a pressão? É para arrancar de mim uma confissão negativa. O diabo quando vem, lança uma pressão em você, é para você irar e pecar. E quando eu ir e eu peco, eu lanço uma confissão negativa daquilo que eu devia confessar positivamente para que haja redenção. Ou seja, esse casamento nunca vai dar certo mesmo. Não, mas eu creio. Quantas vezes você já falou assim, eu creio no meu coração, mas com a boca é diferente. Não, esse menino não tem mais jeito não, mas dentro você fala, não, eu creio, Jesus, mas com a boca você não crê. Quando veio a pressão, o diabo tentou extrair de você uma confissão, porque ele sabe que por mais que você acessou o direito, a justiça, se você não confessar quando é espremido, você não salva aquilo que está debaixo ainda de condenação. Você está me entendendo? Quantas vezes, irmão, a gente é espremido e o que sai de nós, irmão, é como uma esponja, né? Deus espreme e vai ali espremindo. O que é que sai de você quando Deus te espreme, irmão?
Se dentro de você tinha leite, sai leite. Fala comigo, se dentro de mim sai leite, sai leite. Se é sabão, quando você espreme uma esponja, sabe o que está cheio de sabão? Esponja. Quando Deus sabão. Quando Deus se cala, é Deus permitindo um ambiente para provocar em você uma pressão, para extrair dentro de você, para fora, algo que você já criou no coração para a justiça, mas ainda não confessou para a salvação. Você está entendendo o quão importante é você confessar? Agora, se quando a pressão vem, irmão, o que sai de você é Instagram, é fofoca, é murmuração, aí não há redenção na terra daquilo que você já criou no coração. Porque você só coloca para fora aquilo que está dentro, e só é revelado para fora o que está dentro através da pressão. O que é que você coloca para fora, irmão, quando vem a pressão? Eu fui muito ministrado, irmão, por incrível que pareça, pelo Pablo Marçal. Irmão, Deus às vezes ofende assim. Eu não sei você, irmão, mas as eleições de São Paulo, o Brasil está parando para ver as eleições de São Paulo. Pelo menos você vai rir bastante, né? Aí teve uma coisa que ele falou assim: mas por que você é o melhor político? Ele falou: porque eu sou mais resistente. Eu sou triatleta e ele é melhor do que o Ayrton Senna, ele é tudo. Mas ele falou essa palavra aí, que ele falou assim: porque eu sou resistente. Esses aqui não resistem ao que eu resisto. Deus falou comigo assim na hora: quantos vão resistir quando eu me calar e a minha prensa do meu silêncio espremê-los? Porque não se trata de dom, de talento e nem tempo de conversão, mas de resistência. A maratona da fé não é vencida por velocidade, é por resistência, perseverança. E a Bíblia diz que quando eu persevero eu cresço. Quando eu cresço eu adquiro mais perseverança. Você está me entendendo? Quem está me entendendo fala amém, aleluia. Então começa a confessar, a declarar com a tua boca para a salvação aquilo que tu já creu no coração. Por que fica tão estressadinho e conversa coisa para fora? Irmão, se a Bíblia fala que Deus habita no meio dos teus louvores, quem habita no meio das tuas murmurações? Uau. Ei. Que se no meio do teu louvor, quando está tudo ruim, tu adora. Quando chega aquela notícia ruim, tu louva. Aí a Bíblia diz: agora eu estou ali. Mas e no meio da tua murmuração? Porque na verdade, irmão, quando Deus quer mudar a tua postura, Ele quer te tirar do raso e te colocar no profundo. Porque quando Ele se esconde, é para te atrair para onde Ele está. Ele se esconde para te atrair para onde Ele está. Jeremias capítulo 29, versículo 13, fala assim: vocês me procurarão. Ou seja, por que precisa procurar? Porque Ele estava escondido. Vocês me procurarão, me acharão quando me procurarem de todo o coração. Deus está calado, está em silêncio, não tem clareza, não tem convicção, irmão. Deixa eu te falar uma coisa: se for de todo o coração, você vai achar. Ele não resiste. Por quê, irmão? Porque quando você tem intimidade com Deus, o silêncio de Deus, ele não te incomoda. Por quê? Porque mesmo sem a resposta dele, a intimidade me capacita a saber, mesmo sem ouvir. Mesmo sem ouvir, eu sei por quê? Porque eu sou íntimo. E aí então, eu não preciso ouvir, as muralhas cairão, mas eu sei que elas vão cair. Aí o que acontece? Elas caem. A gente se esquece, irmão, que o que derrubou as muralhas de Jericó não foi o grito do 7º dia, mas foi o silêncio dos 6 primeiros. Meu Deus. Obrigado, Miquel, você entendeu, irmão? Você está me entendendo? Quando Deus se cala é porque Ele quer mudar em você a postura. Qual a postura, irmão? O que derruba a muralha não é o grito do 7º dia, mas é o silêncio dos 6 primeiros. Porque tudo que Ele quer é arrancar de você uma confissão. Ele quer dar pressão, arrancar de você uma confissão. Fala comigo, 6 dias em silêncio, para no 7º gritar.
Talvez você esteja no meio de uma batalha, de uma fortaleza que parece que oração e intercessão não a transpassam. Mas eu quero te dizer, quando você permanece, a Bíblia diz, a Bíblia não diz para eu fugir do diabo, irmão, a Bíblia diz para eu fugir da aparência do mal. Mas no diabo a Bíblia diz o quê? Alguém que lê a Bíblia, fala aí. O quê? Resistir. E o que é resistir? Tá vindo, vento contrário, trovão, dá um trovão aí, Malon. Tempestade, furacão, e você tá aqui resistindo. Aí eu resisto, aí o que acontece? Ele foge, porque o que faz ele fugir não é o meu avanço, mas é a minha resistência quando ele avança. Então permaneça. Pastor, eu não sei o que falar, nem quando eu vou orar, irmão, fique calado mesmo, irmão, é só vá, só procure por ele, porque ali ele vai estar. Permaneça, permaneça, fala para a pessoa que está do teu lado, permaneça. E a última razão, quando Deus fica em silêncio, quando Deus não nos responde, é porque Ele está justamente querendo te ensinar o que Ele responde. Pastor, Deus nos responde a tudo? Não. Pastor, Deus não responde a toda oração? Não. Ah, se respondesse, você estava frito. Graças a Deus que Deus não responde a toda oração. Quantas vezes a gente quer dizer para Jesus o que a gente precisa? Então, Deus, o negócio é o seguinte, eu estou precisando disso. Você tem uma listinha já do que você precisa, irmão. E quando é mulher, então tem uma lista do que o marido precisa mudar. Aí os irmãos falam agora, fala Deus! Cadê o Adriano para falar, fala Deus? Fala Deus! Obrigado. Por quê? Porque a gente é assim, a gente tem uma lista para Deus. Ó, Deus, é o seguinte, eu quero isso, eu quero aquilo, eu não quero aquilo. Na verdade, eu quero que aquilo não aconteça, eu quero que isso aconteça. Aí tem gente que fala, mas Deus está calado. É óbvio que Ele está calado. Porque Ele quer te ensinar o que Ele responde, não o que você quer. Pastor, onde é que está isso na Bíblia? Eu gosto de Bíblia, irmão. Fala assim, se apaixona pela Bíblia, para você mesmo. Jeremias capítulo 29, versículo 11, fala assim, porque eu é que sei os planos que tenho para vós. Eu imagino a gente orando com a lista de Jesus falando assim, sou eu que sei. Eu imagino a gente dando assim, eu não quero isso. Ele está falando, mas sou eu que sei os planos que eu tenho para vós. Então a melhor oração, irmão, não é trazer uma lista e pedir para Deus abençoar, mas eu buscá-lo para entender quais são os seus planos, porque tudo aquilo que Ele já quer, eu não preciso orar para Ele abençoar, porque Ele já abençoou. Eu não preciso pedir para Deus orar, irmão, aquilo que Ele já quer. Como assim? Oh, Deus abençoe isso aqui, não, irmão, eu só preciso pedir bênção de Deus para aquilo que eu ainda tenho dúvida que Ele não quer, ou eu estou tentando convencê-lo a querer. Mas Ele está dizendo, só eu sei os planos que eu tenho para nós. Eu sei. A Bíblia conta a história da mulher cananeia em Mateus 15, versículo 21 ao 17. E ela chega ali, irmão, e grita no meio da multidão. No versículo 22 ela fala assim, filho de Davi, tem compaixão de mim. Uma frase famosa, a igreja inteira sabe. E ela fala, minha filha não está apenas doente, ela está horrivelmente endemoniada. É como se ela estivesse chegando para Deus assim, gritando, irmão, no desespero, já falando assim, Deus, meu problema não é qualquer problema, é um problema terrível, estrondoso, minha filha não está endemoniada, ela está terrivelmente endemoniada. Eu fico imaginando que ela estava naquele modo Emily, do filme Subindo pelas Paredes. Quem já teve um problema que você fala assim, se durar mais de 10 segundos eu morro? Deus não responde. Versículo 23. Olha o nível do problema da mulher e da adoração da mulher. Ela não chega pedindo, concorda? Filho de Davi, tem compaixão de mim. Primeiro ela adora, primeiro ela revela quem Deus é, depois ela pede compaixão. Aí olha o que Jesus fala. E ele, porém, não respondeu nada. Irmão, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, versículo 23. A mulher chega lá gritando aos berros, pelo amor de Deus, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim.
Em outras palavras, ela está dizendo: você não está vendo que se eu não pagar meu aluguel amanhã, eu vou ser despejado. Você não está vendo que eu não aguento mais essa situação no meu casamento, na minha família. Está doendo no ponto que eu nem tenho mais dor, porque já morreu tudo que era para sentir, eu nem dou mais. Que o ápice da dor já não tem mais dor, irmão. Aí o que é que Jesus fala? Nada. E ele respondeu o quê? Fala comigo: nada. Mas o mais interessante é que da primeira vez ele não responde, da segunda fala que ele respondeu nada. Agora fala assim comigo: Jesus estava calado, mas ela não. Jesus não respondeu, mas ela não. Ela continuou falando. A Bíblia diz que ela continuou adorando. Ela não deixou ser movida pelo silêncio, como ela mesma falou: eu vou ser a quebra desse som. Filho de Davi, tem compaixão de mim. A Hosana, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tu está calado, mas eu não. Você está me entendendo? Ele ficou calado, mas ela continuou falando. Deus estava em silêncio, irmão. Se Deus está em silêncio, deixa eu te dar uma chave. Começa a falar. Começa a falar. Porque eu volto a te dizer, irmão, a Bíblia não diz que Deus habita no meio das respostas que Ele dá para nós, das respostas que Ele dá para nós, mas Ele habita no meio dos louvores do seu povo, mesmo quando aparentemente Ele está calado. Como todo texto tem um contexto, eu amo isso. Salmos 22, versículo 1 a 3 fala assim: meu Deus, a Bíblia diz que o salmista está gritando, exclamação: meu Deus, por que me abandonaste? Porque tão longe está de resolver o meu problema, de salvar, tão longe dos meus gritos de angústia. Meu Deus, eu clamo de noite e não respondes, de noite e não recebo resposta. Porém, tu és santo e habita no meio do louvor do teu povo. Você consegue ver que essa frase, esse jargão evangélico de que Deus habita no meio dos louvores do teu povo, parte de alguém que estava com o coração dizendo assim: eu não tenho resposta, eu não tenho o som dele, ele não está ouvindo, ele não está falando, ele não está perto nem sequer de resolver, mas eu contudo não me calarei. Por quê? Porque aquilo que eu creio no coração, eu confesso com minha boca para salvação. Porque se Deus se calou, irmão, é porque Ele quer que você seja a voz. Pare de tentar resolver com ferramentas infantis problemas de adulto. Se Deus está calado, já dizia uma canção antiga: louve. Porque o contexto que diz que Ele habita no meio dos louvores é quando Ele está calado, irmão. É quando Ele parece que Ele está longe, irmão. E a Bíblia diz, versículo 24 a 25: e Ele respondeu aos outros, mas a ela não, mas ela adorou. Ela não se calou. Irmão, se Deus quer o teu silêncio, se cala. Mas se é o diabo que está calando a tua voz, grita, pula, faz alguma coisa. Porque a Bíblia diz que Deus habita no meio do louvor do seu povo. Vou acabar aqui, Salmo 51, versículo 17, diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são espírito contrito e um coração quebrantado, Deus não desprezará. Deus nem sempre vai responder a tua dor, mas Ele sempre vai responder a tua adoração. Fica de pé no teu lugar.
sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Aleluia, Jesus. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo. De noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Sabe aquilo que você crê no coração, mas ainda não vê? Confessa! Confessa com a boca para salvação! Suas mãos, já é hora de vencer. Cante, então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Tá precisando! Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa! Louve. Seu louvor invade o céu. Aleluia! Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. O silêncio de Deus é terrível e glorioso. Uau! Eu volto a te dizer, talvez ele está calado porque você está tentando ouvir ele, como ele costumava falar contigo. Irmão, Deus fala através de música de worship, através de música de hino, através de música pentecostal, Deus fala. Porque não importa o estilo, tudo que Ele procura é um coração contrito e
quebrantado. Ele não quer saber se você está de paletó, de jaqueta preta, irmão. Ele quer saber quem está por dentro, é o que você deixou ele matar dentro, para ele não precisar matar fora. Tá ruim? Adora. Tá calado, faz barulho. Ei, Deus! Ele vai ficar calado, mas eu vou falar. Eu vou confessar com a boca o que eu já criei no coração. Pai, obrigado por aquilo que o Senhor fez hoje. Obrigado pelo teu barulho, obrigado pela tua voz, obrigado pelo teu silêncio, obrigado pelo teu fogo, obrigado pela tua brisa. Obrigado, Jesus. E nos ensina a crescer, a perseverar. Deus te abençoe, querido. Tenha uma semana abençoada. Vá na graça, na paz, na misericórdia do Senhor. E se Deus quiser, semana que vem, mesmo horário e mesmo local. Deus te abençoe.